Fala galera, estamos começando mais uma aula de geografia, mais uma aula, mais uma semana. Bom dia a todos vocês do CPC. Para mim é sempre um orgulho, sempre uma grande alegria estar pertinho de vocês. Para mais uma aula, galera, mais uma aula, turma. Vamos para mais uma aula de geografia. E olha só o cara aí, meu irmão. Cadê ele? Tá aqui, rapaz. Rapaz, mas tá bonito hoje, hein? Fala sério, galera. Bom, e o que nós vamos estudar no episódio de hoje? No episódio de hoje, nós vamos estudar agropecuária brasileira. Professor, mas a gente já vem estudando isso. Exatamente. Só que no assunto nós vamos agora fechar a agropecuária. Nós vamos falar da questão agrária e da questão social e ambiental do campo. Preste atenção. Turma, eu queria deixar bem claro a vocês. Quando eu falo da questão fundiária, eu falei da questão da terra, acesso à terra, tipo de terra, tamanho de terra, leis de terra, tudo que for fundiário é relativo à terra. Quando eu falar da questão agrícola, eu falei da questão da produção no campo. Aí eu falei do que se produz no Brasil, aonde, como se produz. Agora eu vou falar da questão agrária. Quando se trabalha a questão agrária, galera, a gente fala da questão social. A gente vai falar agora da questão ambiental, social, econômica, do campo brasileiro. Então não esquece, na aula de hoje nós vamos estudar a questão agrária. E como é que nós vamos começar? Nós vamos começar falando das relações trabalhistas do campo. Olha só, no campo, em qualquer lugar do campo, nós também temos relações entre os trabalhadores, como na cidade, gente. Aqui nós temos as relações trabalhistas nas fábricas, no comércio, na indústria, né? Nos serviços. No campo nós também temos relações entre trabalhadores, entre donos de terra. E a primeira relação trabalhista que eu queria falar, na realidade, são pessoas que ocupam terras, são chamados poceiros. O que são poceiros, galera? Olha só, poceiros são ocupantes de terras devolutas. E o que é uma terra devoluta, professor? Uma terra devoluta é uma terra sem dono ou reclamante. Como assim sem dono? Sem documento. Só o que existe no Brasil são terras devolutas, sem documento. Como também sem reclamante. Como assim reclamante? Ela tem um dono, mas já morreu. Ela está registrada no nome de alguém que não está mais afim dela, o que abandonou ela. Se ela foi abandonada, o seu dono abandonou, ou ela nunca teve um documento, ela é uma terra devoluta. Aí o que acontece? As pessoas que moram na região, sabendo disso, começam a morar nessas terras. E ali vão morando. Não tem documento, mas ninguém foi atrás. Eles são chamados poceiros. Eles não têm o título da terra. Marcelo, mas pela lei do Estado, essas terras que não têm documento, elas são do governo. É a chamada lei de terras. Só que o governo também não vai atrás. E eles ficam morando nela. Existe uma lei, vocês estão vendo aí, que é a lei do uso capião. Nessa lei diz que todo aquele poceiro, morador de uma terra, sem documento, por 5 anos, morando lá, pela lei do uso capião, 5 anos, ele pode requerer um documento para ele. Aí ele vai à justiça, requerendo o documento, ganhando o documento, depois de 5 anos morando nela. De posse do documento, aí ele deixa de ser poceiro e passa a ser o quê? Um proprietário normal, gente, porque agora ele tem um documento da terra. Moradores de terra abandonada, sem documento, e eles também não têm, são os poceiros. E o que vai acontecer? Pessoas poderosas da região, sabendo que aquela terra não tem documento, devoluta ou abandonada, essas pessoas, os chamados grileiros, eles preparam documento falso da terra. São homens poderosos, autoridades, homens ricos normalmente, preparam o documento daquela terra que não tinha documento, devoluta, e expulsam aqueles poceiros que ali moravam pela força policial. E aí nós temos um conflito. Isso é o principal motivo dos conflitos da violência no campo. Do lado, os poceiros, reivindicando um direito, porque moram na terra abandonada, e os grileiros, que preparam documentos falsos e acabam expulsando os poceiros. Grilagem é o ato de preparar documentos falsos de terra e ocupá-las. Bacana? Arrendatários. Aí já é um outro tipo agrícola. E o que seria o arrendatário? Galera, arrendatário é aquele que aluga terras para a produção. Ele simplesmente chega para os proprietários de terra e propõe um aluguel da terra. Paga-se o aluguel da terra alheia e produz nela. A produção é dele. Ele só vai pagar o aluguel. Isso ocorre muito
no campo brasileiro. Arrendar terra é alugá-la. Agora, nós temos os parceiros. Olha só, parceiros são pessoas que também não têm terra. Procuram terras alheias, não para alugar, mas para fazer uma parceria, uma sociedade, galera. Como é que isso ocorre? Eles vão produzir nas terras alheias e dividem parte da produção com o dono. E que parte? Depende do acordo. Pode ser a metade, meieiro, apenas um terço ele dá para o dono, terceiro, ou então ele dá apenas um sexto do que ele produziu para o dono da terra, sesmeiros. Sesmeiros, parceiros, ou sesmeiros, meieiros ou terceiros. Ele pode dar metade, um terço ou um sexto do que ele produziu para o dono da terra. Qual a diferença do arrendamento? Porque no arrendamento ele aluga, a produção toda é dele. Qual a diferença da parceria? Porque ele é sócio, tem que dividir a produção. Mas se na parceria a produção não vingar, ele não precisa pagar nada, porque eles eram parceiros. Lá no arrendamento, que é alugar, se a produção não der certo, ele tem que pagar o aluguel lá no arrendamento. Olha a diferença tudo. E também nós temos os boias frias. Gente, o que é um boia fria? Ele é um trabalhador empreitado. Ele não é contratado o ano todo. Ele é contratado apenas para um serviço. Ou cortar cana, ou colher frutas. Porque a gente pensa que boia fria é só cortador de cana. Não, não, não. Todo aquele trabalhador que é contratado apenas para determinado serviço, depois ele deixa de receber, e ele só é contratado naquela época, na época da colheita da manga, da fruta, da uva, e principalmente da cana-de-açúcar. Ele só vai lá naquela época, por isso que ele é sazonal. E naturalmente ele trabalha em terra alheia, ele é um sem terra. Como a grande maioria dos boias frias cortam cana, são contratados apenas para cortar cana, apenas na época do corte, eles são sinônimos de boia fria. A gente pensa, boia fria é cortador de cana. Não. Boia fria é todo trabalhador agrícola que é empreitado apenas em determinadas épocas do ano, sazonal, para determinados serviços, que normalmente ganham em diárias. Bacana? Normalmente eles não têm direitos trabalhistas que deveriam. E quem é que contrata esses boias frias? É o dono da propriedade. Não, gente. Quem contrata são os gatos ou empreiteiros. O que é o gato? É o contratante de boia fria. Ele recruta os boias frias, leva no ônibus dele, coloca no alojamento da fazenda. O dono da fazenda, quando vai prestar conta, presta para o gato, o empreiteiro, e paga os boias frias. É como se fosse um serviço terceirizado. Olha só, ele ainda vai ganhar em cima dos boias frias. Ele contrata, leva para as fazendas e ainda explora os boias frias. Ele é o gato, contratante, empreiteiro, porque ele faz o contrato dos boias frias para prestar serviço para os donos das fazendas. E não querem assinar a carteira do boia fria e terceiriza através desse empreiteiro, que ganha em cima da diária dos caras, gente. Aí é um problema. Bacana? E aqui nós vamos ter, saindo das relações trabalhistas, não esquece. Trabalhador diarista, temporário, sazonal, boia fria. Faz acordo e divide a produção com o dono da terra, parceiro. Aluga a terra, aí é arrendatário. Mora na propriedade, não tem documento, posseiro. Prepara documento falso de terra e toma dos posseiros, grileiros. E aí é onde está o problema. E aqui eu queria mostrar para vocês os principais motivos dos conflitos do campo brasileiro. Primeiro eu vou começar por essa imagem. Chico Mendes, lá do Acre, em 1986, foi morto, assassinado. Quem era Chico Mendes? Um líder seringueiro. E o que reivindicava Chico Mendes? Ele buscava uma reserva extrativista para ser doada para os próprios seringueiros extraírem das seringueiras o látex para produzir a borracha. Por quê, professor? Porque os seringueiros trabalham para os donos dos seringais, que são os seringalistas. O seringalista é o dono do seringal, onde se extrai o látex. O seringueiro trabalha para o seringalista. O que é que Chico Mendes queria? Que os seringueiros não trabalhassem mais para seringalistas, porque a Amazônia é gigante. Ele queria terras, reservas extrativistas para os seringueiros trabalharem para si, no sistema de cooperativa. Isso vai de contra aos interesses dos grandes poderosos seringalistas, que mataram Chico Mendes. Essa briga entre seringueiros e seringalistas ainda hoje existe. Graças a Deus, Chico Mendes conseguiu criar sua reserva, a reserva Chacuri, que hoje é em homenagem a ele, reserva Chico Mendes. Um outro problema, gente, eu já falei, poceiros que moram em terra, sem documentos, pobres agricultores,
grileiros que preparam documentos falsos e expulsam. Os poceiros não vão sair facilmente e estoura o conflito. Como também os madeireiros da floresta, ocupando terras indígenas, assassinando lideranças indígenas. Isso é um dos grandes problemas que nós temos no campo brasileiro. Bacana, turma? E agora eu queria mostrar para vocês os principais problemas ambientais no campo brasileiro. Galera, o campo brasileiro, ele vem se modernizando muito. O campo brasileiro, nos últimos anos e décadas, se industrializou muito. Isso gerou o quê? Muita produção, novas terras agrícolas, maior desmatamento, e isso vai gerar sérios problemas ambientais. E o campo brasileiro, como muitos do mundo inteiro, sofre com esse verso. De um lado, modernização, industrialização, crescimento do comércio agrícola, exportação, versus problemas ambientais. Nós, infelizmente, não conseguimos conciliar desenvolvimento com preservação, crescimento econômico com preservação ambiental. É o que se chama de desenvolvimento sustentável. E isso gerou um grande problema. Que problemas, professor? Quais são os problemas que nós temos hoje, principais no campo brasileiro? Olha só, galera. Eu começo pelas queimadas. Professor, para que se toca fogo? Galera, se toca fogo pelos 3 motivos aqui. Para limpar a propriedade, aí eu não vou plantar no meio das árvores. Limpa a propriedade com fogo. Ele faz o papel do trator. Colheita. Vamos voltar lá para os boias frias, para os canaviais. Quando é na época do corte da cana, os boias frias, turma, eles não cortam a cana verde. Dá mais trabalho, tem insetos, cobras e tal. Aí faz-se a queimada do canavial para diminuir a sua massa e matar os insetos. A partir do canavial queimado é que o boia fria vai cortar a cana. E, rapaz, então para a colheita da cana faz-se queimada. Um outro motivo das queimadas, gente, é para a questão das pragas, dos insetos, fungos. Normalmente, ou você gasta dinheiro com inseticidas, fungicidas, bactericidas, ou você toca fogo. E aqui para nós, gente, é mais barato tocar fogo para acabar com essas pragas. Ah, mas a questão ambiental, aí é um problema muito sério. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre as queimadas, especificamente sobre os canaviais, dos boias frias, lá dos engenhos da produção de álcool combustível. O Brasil, 1975, a gente já falou disso, o Brasil já adotou, galera, o Proálcool. E com o Proálcool, nós tivemos a produção do álcool combustível a partir da cana-de-açúcar. Só que começaram as queimadas para os boias frias cortarem. Foi o que aconteceu. Convenções internacionais, ambientais, começaram a criticar as queimadas no Brasil. Não teve jeito. O Brasil começou a proibir as queimadas. Aí os donos dos canaviais, olha só essa historinha. Ah, eu não posso mais tocar fogo, não? Posso não? Se eu não posso mais tocar fogo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar máquinas para fazer a colheita. Se os donos dos canaviais começaram a usar máquinas para fazer a colheita, eles começam a desempregar os boias frias. Presta atenção. Quando a queimada podia ocorrer, os boias frias cortavam cana. Como ela já não pode correr, compraram-se máquinas de colheitas. O que aconteceu com os boias frias? Estão perdendo emprego. Isso é um problema que já foi questão de vestibular. De um lado, a necessidade da preservação do meio ambiente, evitando as queimadas, e do outro lado, os boias frias com a mecanização ficando desempregados. É um problema muito sério. Bacana, galera? Um outro problema... Ah, gente, eu ainda tenho esse mapa aqui que está em cima aí, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, na Amazônia. Olha só o percentual de focos de incêndio em 2017, que foi um ano de grandes queimadas. Depois nós também temos a região da Mata Atlântica. Essas duas áreas aí, muito devastadas. Ou seja, a cada período do segundo semestre, atenção galera, quando bate o segundo semestre, agora, que é o período que as chuvas diminuem, aí, meu amigo, a umidade do ar baixa, fica mais seco, a temperatura se eleva. Quando passa o período chuvoso, vem mais o período seco, que o país é tropical, aí nós vamos ter os focos de incêndios, de queimadas, que é estimulado pelo desmatamento, pelo uso da floresta, pela urbanização, acentuado pela natureza, com o calor e a baixa umidade.
Beleza, turma? Isso tudo é um problema muito, mas muito sério mesmo. Aqui também, ó, o litoral brasileiro. Bacana? Agora eu vou mostrar para vocês a questão dos desmatamentos, gente. Olha só. Como eu falei a vocês, o Brasil, gente, que tem a maior floresta tropical do mundo, vem sofrendo problemas sérios com o desmatamento. Olha aqui esse mapa da Amazônia. Observem nessa parte ao sul da Amazônia, ali em Rondônia e no Mato Grosso. Isso em 85. Olha o mapa da esquerda. Agora vamos olhar para 2017, galera. Quando você olha aí para 2017, você vê que a floresta, a mata já diminuiu bem. E o avanço da agricultura? Volta para o mapa de 85, o mapa da esquerda. Olha essa seta aí. O que tem aí dessa cor violeta, vinho aí, observa o avanço da agricultura. E olha agora em 2017. Observa que por onde a agricultura avançou, olha para o mapa, o desmatamento ocorreu. Então, gente, nós temos problemas sérios de desmatamento. A agricultura comercial, se você for nos cerrados, aí você tem a agroindústria, a agricultura comercial. Se você for na Amazônia, você tem as madeireiras. Olha só, se você for no Pantanal, você tem o gado. Se você for na Mata Atlântica, a urbanização. Se você for nas caatingas, o uso da lenha. Então, cada região do Brasil, caatinga, uso da lenha. Mata Atlântica, urbanização. Cerrados, agricultura. Amazônia, madeireira e criação de gado. Pantanal, criação de gado. Essas atividades contribuíram aí para detonar as nossas florestas. Bacana, galera? Então não esquece disso, isso é muito importante para nós entendermos um outro problema que é o desmatamento, gente. O desmatamento é um problema muito sério. E aqui a desertificação, que é o empobrecimento generalizado do solo. A desertificação é um problema muito sério. E ela ocorre principalmente onde? Ela vai ocorrer principalmente no Nordeste. Deixa eu voltar aqui, galera. Vai ocorrer principalmente no Nordeste. Se nós olharmos aí no sertão nordestino, com as queimadas, o desmatamento, o uso excessivo do solo, atrelado a um clima seco. Pô, gente, você vai juntar aí clima seco, solo pobre, altas temperaturas. Aí vem um homem, desmatamento, queimada e uso excessivo do solo. Aí você vai ver que nessa região aí dos cerrados nós vamos ter grande desmatamento da região. Bacana, galera? Continuando aí, se liga aí que é hora da atividade, galera. Olha o garotinho aí fazendo atividade, tá de boa. Vamos lá, turma. Olha aí o texto. Deixa eu destacar as palavras principais do texto. O texto fala, mostrando um gráfico, olha porque está de vermelho, menino, e o texto fala do crescimento da violência no campo. E o que vem motivando essa violência no campo. Aí ele mostra no gráfico de 2003, é só olhar o gráfico, até 2017, olhando de 2003 para 2017. Os motivos da violência do campo, que a gente já discutiu, é um problema muito sério. Vamos lá? Continuando, qual a resposta correta? Eu vou lá te dar logo a resposta. De cara, a resposta é a letra D. Eu vou ler. A disputa pela terra envolvendo grileiros, já sei, que preparam documentos falsos, contra poceiros, que moram na terra sem o documento, em áreas de expansão de monocultivos, ou seja, monocultura, projetos de exploração mineral, madeireira, gerando a violência, principalmente na região norte do Brasil, é onde nós temos mais violência. Vamos ver os erros, galera? Na letra A, agricultores familiares de cana-de-açúcar e algodão no centro-oeste. Primeiro erro. Centro-oeste é mais grãos, é soja, milho e algodão. Açúcar está chegando agora. E quem produz algodão, açúcar, não são agricultores familiares, são agricultores comerciais, são os grandes agricultores agroindustriais. Falso letra A. Letra B, qual é o erro? A disputa pela posse da terra entre herdeiros. Quer dizer que a violência no campo é porque as famílias brigam por herança. Falsa afirmativa. A letra C, a rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores de gado. Não são os trabalhadores que brigam entre si. São eles que brigam com os que querem tomar as terras dele. Resposta ali, gente. Letra D de dado. Beleza, turma? Agora vamos para mais uma questão. Deixa eu ler o texto. A opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir
5,2 litros de agrotóxicos por ano. O agronegócio cria áreas de monocultivo que destrói toda a biodiversidade, tornando o ambiente propício para elevadas populações de insetos e doenças. Bom, ele está mostrando aí no texto estímulo a influência do agronegócio para a questão ambiental. Nesse contexto, vamos lá, gente? Qual seria a resposta? De cara, letra A. O desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola. E o que é a fronteira agrícola, professor? Me lembra? São áreas de expansão de projetos agropecuários. Novas áreas de projetos agropecuários. Pelo crescimento da monocultura, porque ela ocupa muita terra, pelos agrotóxicos, fertilizantes químicos, isso tudo atrelado ao processo de modernização do campo. O que eu falei para vocês, modernização do campo versus problemas ambientais. Muito cobrado no Enem. O erro da letra B. O agronegócio, concentração de terra na mão de pequenos. Não, a terra é concentrada na mão dos grandes agricultores. A letra C. O agronegócio elimina a manutenção do latifúndio. O agronegócio só faz crescer o latifúndio. O erro da letra D. O agronegócio produz alimentos saudáveis. Não, alimentos saudáveis são alimentos orgânicos, que não são produzidos pelo agronegócio. A letra E, distribuição igualitária de terra. A modernização do campo, gente? Claro que não. Beleza, galera? Então a resposta aí correta é a letra A da questão. Beleza. Aí ele traz um texto falando da da confusão da Amazônia, da herança histórica, de vários séculos de conflito, uma esperança de uma terra legal, o governo federal. Aí ele cita bem após o ponto. Esse programa tinha como meta inicial entregar títulos de terra para 150 mil famílias de pequenos agricultores, que ocuparam as terras públicas federais não destinadas a eles. Turma, aí eu pergunto, agricultores que ocupam terras que não são deles, eles não têm os documentos, moram nessa terra, que grupo de família é esse? Meieiro na letra A? Meieiro é um tipo de parceria, onde ele dá metade para o dono. Grileiro, já sei, é quem prepara documento falso, não é ele. Poceiros, gente, é a resposta correta, letra C. Moram nas terras que é do governo e estavam esperando o governo dar esse título, como fala o texto. Parceiro é quando você divide parte da produção. O gato, já sei, o gato é o chamado empreiteiro ou contratante de boia fria. Bacana? Resposta letra C de casa. E agora se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje nós estudamos o que, galera? Relações trabalhistas no campo. Moram em terra sem documentos, poceiros, documentos falsos, grileiros, alugam terras, arrendatários, produzem e dividem a produção com dono, parceiros, contratados temporariamente por diária, boias frias, contratantes de boias frias, os gatos. Como também na teleaula de hoje, nós falamos dos problemas ambientais do campo. As queimadas para colher, para plantar, para limpar, para a questão das pragas, a desertificação, principalmente no Nordeste, como também o desmatamento. Aí vocês viram, na Amazônia, madeireira, gado, no Pantanal, gado, nos cerrados, agricultura comercial, nas caatingas, o uso da lenha, na Mata Atlântica, o desmatamento devido à urbanização. Beleza, galera? E com isso, a gente vai fechando aí mais uma aula, mais uma semana. Reforcem os estudos, façam as atividades, à tarde, em plantão tira dúvidas. Nós estamos aí fechando mais um assunto no caso, agropecuária. Falamos da agropecuária do mundo e falamos da agropecuária do Brasil. Agora é com vocês. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, turma!